Atualmente repousa em sua geladeira um alimento que de maneira imperceptível pode estar comprometendo suas faculdades cognitivas. Adquirido sob a convicção de uma escolha saudável, possivelmente até recomendado por profissionais da saúde, esse produto aparentemente inofensivo exerce um efeito prejudicial sobre o cérebro de indivíduos com mais de 60 anos. O mais alarmante reside na frequência com que esse equívoco nutricional ocorre, muitas vezes sem que a pessoa perceba até que os danos se tornem irreversíveis. Ao longo de minha experiência, testemunhei inúmeros casos de pacientes que, apesar de adotarem hábitos considerados benéficos, como o consumo de frutas, a prática regular de caminhadas e a manutenção de uma vida social ativa, sofriam um declínio progressivo de suas capacidades mnemônicas. Algo, contudo, minava silenciosamente seus esforços. A realidade é que nem todas as frutas exercem o mesmo impacto sobre o cérebro em processo de envelhecimento. Enquanto algumas estimulam a atividade neuronal e aprimoram a memória, outras desencadeiam picos glicêmicos, promovem inflamação nos tecidos cerebrais e aceleram o declínio cognitivo que se busca evitar. As informações que serão apresentadas contrariam os interesses da indústria alimentícia, mas após décadas de observação clínica com idosos, constatei que a simples substituição de determinadas frutas por outras pode produzir transformações significativas. Pacientes que antes esqueciam onde haviam deixado objetos passaram a recordar diálogos ocorridos semanas antes. Indivíduos com dificuldade para seguir instruções simples recuperaram a capacidade de executar tarefas complexas com precisão. Tais resultados não decorrem de intervenções mágicas, mas do entendimento de quais frutas atuam como aliadas e quais representam ameaças ao cérebro em envelhecimento. Ao final desta exposição, serão identificados 5 frutos que neste exato momento podem estar prejudicando suas funções cerebrais, bem como outros 5 capazes de oferecer proteção contra a demência. O último deles, em particular, tem demonstrado potencial para reverter quadros de perda de memória considerados irreversíveis. Para aqueles que ultrapassaram os 60 anos e valorizam sua autonomia, suas lembranças e sua lucidez mental, as revelações a seguir podem alterar radicalmente o curso de sua saúde cognitiva nos próximos anos. Antes de detalhar os frutos que representam riscos ao cérebro, é fundamental compreender a urgência do tema. Após os 60 anos, o cérebro encontra-se em um estado de maior vulnerabilidade. O processo natural de envelhecimento já reduziu em cerca de 15% o fluxo sanguíneo para os neurônios, enquanto a capacidade de eliminar proteínas tóxicas diminuiu. As barreiras protetoras que impedem a inflamação de atingir as áreas responsáveis pelo pensamento tornaram-se mais permeáveis. Consequentemente, alimentos que antes eram inócuos na terceira ou quarta década de vida passam a exercer um impacto distinto. Uma fruta que há 20 anos provocava um leve aumento na glicemia, agora pode desencadear um pico acentuado, desencadeando uma reação inflamatória que lesa diretamente os centros da memória. Não se trata de alarmismo, mas de reconhecer uma realidade fisiológica. A relação entre a alimentação e a capacidade cognitiva torna-se cada vez mais crítica com o avançar da idade. Estudos recentes demonstram que o consumo regular de frutas com alto teor de açúcar está associado à redução mensurável do hipocampo, região cerebral diretamente envolvida na formação de novas memórias. Em contrapartida, indivíduos que priorizam frutas com baixo índice glicêmico e ricas em antioxidantes apresentam taxas significativamente menores de declínio cognitivo. A diferença pode ser determinante: manter a independência ou depender de auxílio para atividades cotidianas básicas. A escolha dos alimentos que compõem a lista de compras pode literalmente definir se daqui a uma década, o indivíduo ainda reconhecerá os nomes de seus netos. O primeiro fruto a ser evitado consiste nas compotas de frutas em calda. Iniciaremos com um dos produtos mais enganosos encontrados nos supermercados: as pequenas porções de frutas em conserva, aparentemente práticas e inofensivas, especialmente nos momentos em que a disposição para descascar frutas frescas é reduzida. O problema não reside nas frutas em si, mas no líquido em que estão imersas. A maioria das compotas é acondicionada em caldas espessas, compostas por xarope de milho com alto teor de frutose ou sucos de frutas concentrados. Ao consumir apenas uma pequena porção, a quantidade de açúcar ingerida ultrapassa os limites seguros para o cérebro. A elevação glicêmica ocorre em minutos, de forma abrupta. Diferentemente do que acontece ao ingerir um pêssego fresco, cuja fibra natural regula a absorção do açúcar, as compotas oferecem uma carga concentrada de açúcares refinados, agravada pela textura amolecida das frutas.
O processo subsequente, embora invisível, é devastador. O pâncreas libera uma quantidade excessiva de insulina para metabolizar o açúcar, e esse pico hormonal não afeta apenas o organismo, mas também atravessa a barreira hematoencefálica. Com o tempo, as células cerebrais desenvolvem resistência aos sinais da insulina, comprometendo a capacidade dos neurônios de utilizar a glicose como fonte de energia, mesmo quando disponível. O resultado manifesta-se em dificuldades de concentração, lentidão na recuperação de memórias e a necessidade de esforço consciente para realizar tarefas que antes eram automáticas. Diversos estudos correlacionam o consumo frequente de xarope de milho com alto teor de frutose ao declínio cognitivo acelerado em idosos. A inflamação desencadeada não se limita a um efeito imediato, mas estabelece um padrão de lesão que se acumula ao longo de meses e anos. Recordo-me de uma paciente que, orgulhosa de substituir doces por compotas de frutas em suas refeições, acreditava estar fazendo uma escolha saudável. Ao analisarmos sua dieta, constatamos que ela consumia esses produtos 2 vezes ao dia. Seus níveis glicêmicos apresentavam oscilações extremas, semelhantes a uma montanha-russa. Após 6 semanas de substituição por frutas frescas, especialmente frutas vermelhas, sua clareza mental apresentou melhora perceptível. Ela deixou de perder o fio da meada durante conversas, e seus familiares notaram uma diferença significativa em sua lucidez. Esse é o impacto de eliminar uma ameaça oculta da rotina diária. Para aqueles que valorizam a praticidade, recomenda-se optar por frutas enlatadas em água ou no próprio suco. Melhor ainda é manter frutas frescas lavadas e prontas para consumo na geladeira, uma medida simples que o cérebro agradecerá. O segundo fruto a ser evitado é o suco de frutas, mesmo aqueles naturais. Essa recomendação surpreende muitos, pois fomos condicionados a associar o suco de laranja, por exemplo, a um alimento saudável e energético. É crucial esclarecer um ponto: ao ingerir suco de frutas, mesmo os espremidos na hora e sem adição de açúcar, o indivíduo consome a frutose sem a fibra que naturalmente moderaria os picos glicêmicos. Considere a seguinte questão: seria razoável ingerir 4 laranjas em 2 minutos? Certamente não. No entanto, é exatamente isso que ocorre ao beber um copo padrão de suco de laranja. Toda a glicose e frutose atingem a corrente sanguínea simultaneamente, sem qualquer mecanismo que atenue sua absorção. As evidências científicas sobre o tema são contundentes. Pesquisas longitudinais com idosos demonstram que o consumo regular de sucos de frutas está associado a uma aceleração na redução do volume cerebral, particularmente no hipocampo, região já mencionada como essencial para a memória. Ainda mais preocupante é a constatação de que a ingestão diária de sucos de frutas correlaciona-se a um menor volume cerebral total em indivíduos com mais de 60 anos. Reflita sobre esse dado. A bebida que muitos acreditam ser fonte de vitaminas está, na verdade, relacionada a alterações estruturais no cérebro. Removida durante o processamento, restando apenas uma fonte concentrada de açúcares de rápida absorção. A ausência de fibras, aliada à presença de óleos oxidados, acelera a resposta glicêmica e potencializa os danos metabólicos. Além disso, muitos desses produtos contêm aditivos artificiais, como aromatizantes e corantes, que, embora aprovados para consumo, têm sido associados a processos inflamatórios sistêmicos, incluindo aqueles que afetam a barreira hematoencefálica. A indústria alimentícia, por sua vez, explora estratégias de marketing que mascaram a verdadeira natureza desses alimentos. Termos como natural sem adição de açúcares ou feito com frutas reais são frequentemente empregados para conferir uma falsa sensação de segurança nutricional. Contudo, a realidade é que tais produtos raramente preservam as propriedades benéficas da fruta in natura. A desidratação e o processamento térmico degradam vitaminas sensíveis ao calor, como a vitamina C, e eliminam compostos bioativos como os polifenóis, que desempenham um papel protetor contra o estresse oxidativo cerebral. Um estudo longitudinal conduzido com indivíduos acima de 55 anos demonstrou que o consumo regular de snacks processados à base de frutas estava correlacionado a um aumento de 30% no risco de comprometimento cognitivo leve em comparação com aqueles que optavam por frutas frescas ou oleaginosas. A explicação reside no fato de que esses produtos, ao serem consumidos de forma isolada, não oferecem os mecanismos de saciedade proporcionados pela fibra e pela mastigação prolongada, levando a um maior consumo calórico e a picos glicêmicos recorrentes. Outro aspecto preocupante diz respeito à interação entre esses alimentos e o microbioma intestinal. A microbiota, cada vez mais reconhecida como um fator crítico para a saúde cerebral,
sofre alterações significativas quando exposta a dietas ricas em açúcares refinados e gorduras oxidadas. A desbiose resultante está associada à produção de metabólitos pró-inflamatórios, que atravessam a barreira hematoencefálica e contribuem para a neuroinflamação, um dos principais mecanismos subjacentes ao declínio cognitivo e às doenças neurodegenerativas. Diante desse cenário, torna-se imperativo reavaliar o papel desses produtos na dieta, especialmente em populações mais vulneráveis como idosos. A substituição por alternativas verdadeiramente saudáveis, como frutas frescas inteiras, castanhas ou sementes, não apenas mitiga os riscos metabólicos, mas também promove um ambiente cerebral mais resiliente. A escolha por alimentos minimamente processados, ricos em fibras e compostos bioativos, configura-se como uma estratégia fundamental para preservar a função cognitiva ao longo do envelhecimento. Por fim, é essencial destacar que a moderação não se aplica apenas à quantidade, mas também à qualidade dos alimentos consumidos. A crença de que tudo que é natural é saudável ignora as nuances do processamento e da composição nutricional. A ciência, nesse sentido, oferece evidências claras. O cérebro envelhece de forma mais lenta e saudável quando exposto a padrões alimentares que priorizam a estabilidade glicêmica, a integridade vascular e a redução da inflamação crônica. Portanto, a decisão de incluir ou excluir determinados alimentos não deve ser guiada por apelos comerciais, mas sim por um entendimento profundo de seus impactos fisiológicos. Seu intestino produz substâncias que influenciam diretamente a função cerebral, incluindo neurotransmissores e compostos anti-inflamatórios. Estudos recentes demonstram que indivíduos com maior diversidade microbiana intestinal apresentam melhor desempenho em testes cognitivos e menor risco de declínio mental, associado à idade. Nesse contexto, a maçã emerge como um alimento duplamente benéfico. Enquanto a quercetina atua diretamente na proteção neuronal, a fibra pectina promove um ambiente intestinal mais saudável, estabelecendo uma relação sinérgica entre o sistema digestório e o cérebro. Além disso, a composição nutricional da maçã contribui para a manutenção da integridade da barreira hematoencefálica, estrutura crítica para a proteção do tecido cerebral contra toxinas e patógenos. A presença de ácido clorogênico, outro composto bioativo encontrado na fruta, potencializa os efeitos neuroprotetores ao modular vias metabólicas associadas à resistência à insulina e ao estresse oxidativo. Pesquisas indicam que o consumo regular de maçãs está associado a uma redução de até 28% no risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer quando comparado a indivíduos que consomem a fruta esporadicamente. É importante ressaltar que a escolha da variedade de maçã pode influenciar a concentração de compostos bioativos. Variedades de casca mais escura, como a Fuji ou a Gala, tendem a apresentar níveis mais elevados de antocianinas e quercetina em comparação com aquelas de coloração mais clara. No entanto, independentemente da variedade, o consumo da fruta inteira, e não apenas do suco, é fundamental para a obtenção dos benefícios descritos, uma vez que o processamento industrial frequentemente remove ou degrada os compostos de maior relevância para a saúde cerebral. A praticidade do consumo de maçãs, aliada à sua ampla disponibilidade e custo acessível, reforça seu papel como um dos alimentos mais estratégicos para a preservação da função cognitiva ao longo do envelhecimento. Sua inclusão na dieta diária, preferencialmente como substituto de lanches processados ou açucarados, representa uma intervenção simples, porém eficaz, na promoção da saúde cerebral. A evidência científica nesse sentido não deixa margem para dúvidas. A maçã, quando consumida em sua forma integral, constitui um dos pilares de uma alimentação voltada para a longevidade cognitiva, sendo moldado pelas decisões alimentares que você adota hoje. A plasticidade cerebral, mesmo em idades avançadas, permite que alterações nutricionais promovam benefícios tangíveis na função cognitiva, desde que implementadas de forma consistente e fundamentada em evidências científicas. O abacate, em particular, destaca-se não apenas por sua composição lipídica favorável, mas também por sua capacidade de potencializar a absorção de nutrientes essenciais presentes em outros alimentos. Quando combinado com vegetais ricos em carotenoides, por exemplo, sua gordura monoinsaturada facilita a assimilação desses compostos, ampliando seus efeitos neuroprotetores. Essa sinergia nutricional reforça a importância de abordar a alimentação de maneira integrada, em vez de focar em nutrientes isolados.
Estudos longitudinais demonstram que indivíduos que incorporam o abacate regularmente à dieta apresentam menor incidência de comprometimento cognitivo leve, um precursor comum de demências, em comparação com aqueles que o consomem esporadicamente. A estabilidade glicêmica proporcionada pelo abacate também merece destaque. Ao modular a resposta insulínica pós-prandial, esse fruto contribui para a manutenção de níveis glicêmicos equilibrados, um fator crítico na prevenção de danos oxidativos e inflamatórios ao tecido cerebral. A relação entre hiperglicemia crônica e declínio cognitivo está bem estabelecida na literatura, sendo a resistência à insulina um dos principais mecanismos subjacentes ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Nesse contexto, o abacate emerge como um aliado estratégico, especialmente para indivíduos com predisposição a distúrbios metabólicos. Além de seus benefícios diretos, o abacate exemplifica como a escolha de alimentos densos em nutrientes pode otimizar a eficiência metabólica do organismo como um todo. Sua inclusão em refeições balanceadas não apenas enriquece o perfil nutricional, mas também promove saciedade prolongada, reduzindo a probabilidade de consumo excessivo de alimentos processados ou ultraprocessados, reconhecidamente prejudiciais à saúde cerebral. Essa abordagem preventiva baseada em substituições inteligentes representa uma das estratégias mais eficazes para preservar a função cognitiva ao longo do envelhecimento. A consistência, mais do que a intensidade, determina o impacto das intervenções nutricionais sobre a saúde cerebral. Pequenas alterações diárias, quando mantidas ao longo do tempo, produzem efeitos cumulativos significativos, enquanto mudanças drásticas e esporádicas tendem a gerar resultados limitados e insustentáveis. A literatura científica reforça essa premissa, demonstrando que padrões alimentares adotados por décadas, como a dieta mediterrânea, estão associados a menor risco de declínio cognitivo e maior resiliência cerebral. Nesse sentido, a incorporação de frutas neuroprotetoras, como as já mencionadas, deve ser vista como um investimento de longo prazo, cujos dividendos se manifestam na forma de maior clareza mental, memória preservada e capacidade de processamento cognitivo otimizada. A relação entre alimentação e cognição transcende a mera prevenção de doenças, estendendo-se ao aprimoramento das funções executivas e à manutenção da independência funcional na terceira idade. Indivíduos que priorizam alimentos ricos em antioxidantes, gorduras saudáveis e fibras apresentam não apenas menor incidência de patologias neurodegenerativas, mas também melhor desempenho em tarefas que exigem atenção, planejamento e tomada de decisão. Esses benefícios, embora muitas vezes subestimados, são fundamentais para a qualidade de vida, especialmente em um contexto demográfico marcado pelo envelhecimento populacional. A escolha por frutas como o abacate, a maçã, o kiwi e as demais já discutidas não deve ser interpretada como uma recomendação isolada, mas sim como parte de um padrão alimentar mais amplo, que valoriza a diversidade de nutrientes e a moderação no consumo de substâncias potencialmente prejudiciais. A ciência da nutrição cognitiva avança continuamente, mas um princípio permanece inalterado. A alimentação é uma das poucas variáveis modificáveis que exercem influência direta sobre a trajetória da saúde cerebral. Portanto, cada refeição representa uma oportunidade de reforçar ou comprometer esse equilíbrio, cabendo ao indivíduo, com base em evidências sólidas, decidir qual caminho seguir. A construção da saúde cerebral é moldada pelas decisões adotadas no presente. Reflita, por exemplo, sobre os padrões de consumo de frutas em sua rotina. Você tem incluído regularmente os chamados 5 perigosos. Referimos-nos aqui às frutas excessivamente doces, aos sucos industrializados, às frutas secas com adição de açúcares, às variedades tropicais de alto índice glicêmico e aos lanches processados à base de frutas. Caso a resposta seja afirmativa, compreende-se agora a razão pela qual a clareza cognitiva pode não corresponder às expectativas desejadas, porém, o conhecimento adquirido também oferece a solução. A substituição desses alimentos por alternativas neuroprotetoras constitui uma estratégia fundamentada. Mirtilos, ricos em antocianinas que potencializam a memória, romãs que favorecem a circulação cerebral, maçãs contendo a quercetina, um composto com propriedades neuroprotetoras, kiwis, fontes de antioxidantes essenciais, e abacates, fornecedores de gorduras saudáveis indispensáveis ao funcionamento cerebral. A partir dos 60 anos, o cérebro adquire uma relevância singular. Nele residem as memórias, a identidade pessoal e a capacidade de autonomia. Por essa razão, merece ser preservado com o mesmo zelo dedicado a qualquer bem de valor inestimável.
As informações apresentadas conferem ao indivíduo a capacidade de realizar escolhas embasadas, eliminando a necessidade de conjecturas acerca dos benefícios ou malefícios de determinados alimentos. A orientação, agora clara e respaldada por evidências científicas, permite uma tomada de decisão consciente. Resta, portanto, a indagação: como esse conhecimento será aplicado? Manter-se-á o consumo de frutas que, de forma gradual, comprometem a memória? Ou optar-se-á pela adoção de alimentos que protegem e sustentam a função cognitiva? A expectativa é que a escolha recaia sobre o caminho que assegure a manutenção da acuidade mental, da independência e da qualidade de vida. Afinal, o cérebro, que acompanhou fielmente o indivíduo ao longo de mais de 6 décadas, merece, em retribuição, uma nutrição adequada para permanecer vigoroso nos anos vindouros. Agradece-se o tempo dedicado à compreensão da saúde cerebral. A decisão, agora, está nas mãos de quem detém as ferramentas para optar com sabedoria.